Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o sistema esquelético. Já parou para pensar qual é a função do sistema esquelético? Se engana quem pensou aí que o sistema esquelético é só para locomoção. Ele tem muito mais funções, como por exemplo a produção de células sanguíneas, ou mesmo o armazenamento de triglicerídeos. Ah, mas não para por aí não. 99% do cálcio que nós temos no nosso organismo fica armazenado lá nos ossos. Então, para entender todas essas informações, não se esqueça, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. De volta ao estudo de gravação, vamos entender aí de casa como que é a anatomia externa de um osso. Para isso, então, tem um esqueminha bem básico aqui no quadro, aonde vocês podem observar um osso longo, um osso típico encontrado no nosso organismo. Esse osso longo, ele contém um corpo, no qual eu chamo de diáfise, as extremidades, no qual eu chamo de epífise. Epífise proximal, mais próxima do cíngulo do membro. E a epífise aqui distal, mais distante, né, do cíngulo, da raiz do membro. Além dessas estruturas, nós contamos também com a metáfise. Quem que é a metáfise? A metáfise fica entre a diáfise e entre a epífise. Lá na metáfise contém uma estrutura super importante, que é a lâmina epifisial, ou também conhecido como disco epifisial. Ele é responsável pelo crescimento do corpo em comprimento. Ah, mas tem outras estruturas relacionadas com a anatomia óssea. Por exemplo, o osso ele vai ser recoberto nas suas porções não cartilagêneas por periósteo. É uma camada de tecido conjuntivo. Vai ter duas partes. Uma parte mais externa, que é fibrosa, no qual ligamentos se conectam, mesmo músculos se conectam ao osso através dessa estrutura. E a sua porção mais interna, a sua lâmina interna, é constituída por células osteogênicas, responsáveis pela reparação de fraturas, mas também pelo crescimento em espessura. Além disso, nós contamos aqui uma cavidade medular. Essa cavidade é fundamental para permitir o quê? Como o osso ele é compacto, ele é resistente, ele é ótimo, sim, ele é resistente, mas também ele tem um peso mínimo, ele tem uma resistência máxima ao peso mínimo. Quem dá isso é justamente a cavidade medular. Para relacionar como é possível, né, ter um peso máximo, na verdade ter uma resistência máxima com peso mínimo, devemos comparar com o bambu. Isso mesmo, o bambu. Já viram quantas cadeiras de bambu já foram feitas? O mesmo, até casas de bambu. E elas são super resistentes. Mas, se você observar um bambu, o que vai acontecer? No seu interior é oco, o que dá a ele uma resistência máxima com peso mínimo. Então, eu posso comparar o meu osso também com um bambu. Além dessas estruturas, eu conto dentro da cavidade medular com a medula óssea vermelha, que está presente em todas as cavidades medulares de um recém-nascido, responsável pela produção de células sanguíneas, como é o caso das plaquetas, dos glóbulos vermelhos e também dos glóbulos brancos. Contudo, ao longo do desenvolvimento do indivíduo, essa medula vermelha é substituída por amarela, no qual é responsável por armazenar os triglicerídeos. É um estoque energético. Além disso, nas extremidades dos ossos que se articulam, eu vou encontrar a cartilagem articular, feita por cartilagem hialina. Só que ela não é recoberta por periósteo, mas sim por pericôndrio. Essa cartilagem está presente nos ossos que se interligam, para diminuir o atrito e também o estresse. Basicamente, essas são as características, né, do osso longo, a anatomia desse osso longo. Mas em funções por aí. Por exemplo, o osso ele é responsável, enquanto esqueleto, pela sustentação do corpo. Lembrando que os músculos, as partes moles, se conectam a ele. Além disso, é responsável pela proteção. Como assim? A caixa torácica protege órgãos vitais, como por exemplo os pulmões e o coração. Além dessas funções, nós também podemos encontrar assistência ao movimento. O que seria essa assistência ao movimento? O músculo, que é o órgão ativo na locomoção, na verdade, o esqueleto é passivo, ao se contrair, traciona o osso, que funciona como uma alavanca e permite então caminhar. Além disso, atua na homeostasia mineral, porque ele representa um órgão que estoca cálcio e fosfato. 99% do cálcio está presente nos nossos ossos. Então, essa é uma das características, né, das funções que mais ali estão ligadas com
o sistema esquelético. Mas para manter aí essa integridade do sistema esquelético, nós contamos com um tecido reparador, que seria o tecido ósseo. O tecido ósseo ele vai ser constituído por água, vai ser constituído por fibras orgânicas. Quem seriam essas fibras orgânicas? O colágeno, que dá resistência à tensão, resistir ao osso, ele não se separar, não se quebrar, ao ser tensionado pelo músculo em diversas aí, direções. Além disso, ele contém 50% aí de material mineral. Então, assim, essa deposição mineral é fundamental para que o osso tenha resistência. Só que essa resistência é no sentido do estresse, né? De quando a força ela vem numa única direção. Agora, quando as forças vêm em diversas direções, para impedir a separação dos constituintes, né, do osso, é necessário que tenha aí como se fosse um cabo uma viga de sustentação, né, que sustenta aqueles grandes prédios. Nesse caso, eu tenho como uma viga aí o colágeno que impede a separação diante de uma tensão. Para executar todas essas características do osso, nós contamos com células ósseas. Por exemplo, a primeira célula aqui representada é um osteoblasto. O osteoblasto é uma célula com alta atividade metabólica, que ele começa a deposição de material orgânico, que no caso esse material orgânico seria o colágeno. Aí, após a deposição do colágeno, ele inicia a deposição aí de cálcio, então ele vai iniciar a calcificação. Quando essa calcificação, né, tiver tendo seu início, o osteoblasto vai se transformar numa segunda célula, que é o osteócito. O osteócito ele é constituído aí por vários prolongamentos, como vocês podem ver. Esses prolongamentos fazem comunicação com outros osteócitos, vão atuar na manutenção aí e também no metabolismo ósseo. Uma célula que atua só na manutenção, para ver se o osso está adequado ou não, né? Ele vai estar criando esse monitoramento todo. Além do osteócito, mas não se origina a partir de uma célula osteoprogenitora, tem o osteoclasto. Vocês estão vendo que tem vários núcleos ali? Pois bem, esses núcleos aí vieram a partir da fusão de mais ou menos 50 monócitos. Essas células servem para quebrar o osso. Mas como assim quebrar o osso? Ele vai estar reabsorvendo o osso, ele vai tirar o osso velho. Ou então, no caso, se o organismo ele precisar de cálcio, né, essa célula vai ser ativada de tal forma que um pouco desse cálcio cai na corrente sanguínea. Mas como ele faz isso? Ele é capaz de destruir fibras colágenas e também é capaz de desmineralizar o osso, tirar o mineral do osso, através da produção de enzimas lisossômicas e também de substâncias ácidas. Só que existe um equilíbrio durante a modelagem óssea. O osso ele é modelado o tempo inteiro. A cada 2 anos eu posso pensar no meu fêmur. O fêmur que eu tenho hoje não é o mesmo que eu tenho há 2 anos atrás. Por quê? O osso ele é modelado. E como é feito isso? Através da destruição dos ossos velhos pelos osteoclastos, né, que estão presentes na parte interna do endósteo, por exemplo, né, que forra a cavidade medular, e ela vai, através da eliminação de substâncias ácidas e enzimas lisossômicas, né, faz então dissolve aquela área. Eu poderia até estar comparando com um ossinho de galinha e colocar, né, numa substância ácida, ou então também colocar numa substância, pode ser um refrigerante, enfim, né, que tem uma substância ácida. Então, um vinagre ou um refrigerante que seja ácido em si, você deixa lá o ossinho da galinha por 2 dias, vocês vão ver o quê? Que a substância ácida vai corroer a parte inorgânica, que seria do cálcio, o fosfato. E ali esse osso vai ter a parte que dá uma viabilidade a ele, que seria o colágeno, né? Nesse caso seria aí o colágeno. Então, vocês podem fazer essa experiência bem válida, onde vocês vão entender, então, como que seria, né, como que o osteoblasto poderia agir diante de uma substância ácida liberada para o meio. Bem, essas são as células que atuam aí na manutenção, reestruturação do osso, enfim. Nós temos também fatores que atuam no desenvolvimento. Esses fatores podem ser hormonais, como o hormônio do crescimento, o GH, e também os hormônios sexuais, feminino e masculino, como, por exemplo, testosterona, estrogênio, progesterona. Então, são substâncias que vão estar atuando na remodelagem óssea. Além delas, tem o paratormônio e a calcitonina, produzido lá na glândula tireoide. Então, são hormônios que vão estar atuando, é um fator hormonal que atua no desenvolvimento do osso. Além desse fator, existe também o fator vitamina,
né? No caso, a vitamina C, ela contribui na produção de fibras colágenas. A vitamina D atua, né, na absorção de cálcio no trato gastrointestinal. Além disso, nós temos a vitamina A, que vai estimular os osteoblastos. Só que cuidado, excesso de vitamina A pode estimular muito o osteoblasto e calcificar aquela área rápido demais. Então, não é bom dar, né, tem toda uma medida certa, uma quantia certa de vitaminas. Por isso, então, o ideal é sempre estar procurando um nutricionista, né, para indicar a melhor forma de lidar com essa substância e a quantia ideal para o seu desenvolvimento. Além disso, nós também temos, né, o fator atividade física. Por quê? As tensões negativas que são aplicadas sobre o osso faz a estimulação dos osteoblastos a produzir mais osso. Contudo, pessoas que vivem fora da nossa gravidade, os astronautas, por exemplo, eles tendem a perder massa óssea. Por quê? Não tem uma força negativa que vai estar atuando e estimulando a produção dos osteoblastos. Eles têm que ficar sempre atentos, eles podem sofrer um grau de osteoporose se permanecer por muito tempo e sem atividades físicas aí que seriam adequadas, né, para o organismo. Além disso, nós temos os fatores minerais, né, como por exemplo o cálcio e o fosfato, e outros presentes em menores quantidades, como por exemplo o manganês, o fluoreto, enfim, seriam essas as substâncias. Então, aqui foi um resumão da qualidade do osso, bem como quem mantém, quem faz essa manutenção. Se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueça, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveite para falar, ative o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!